Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos já no capítulo 22 de Mateus, aonde Jesus agora ele está dando continuidade à exortação que ele estava fazendo contra os fariseus por meio de parábolas. E eles estavam entendendo que Jesus estava falando deles. Com isso, eles vão se enfurecendo e se reuniram para tentar tramar alguma coisa, para tentar pegar Jesus em algum erro e poder condená-lo. Então, neste capítulo, Jesus será testado em toda a sua sabedoria por vários grupos religiosos. Esse capítulo está fantástico de ver a sabedoria de Jesus contra esses homens. Você não pode perder. Mas antes de começar, já deixa aí aquele like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Dá para fazer tudo isso em menos de um minuto. Dá só uma olhada. Basta você clicar aqui em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar. Você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E fazendo assim, você ajuda com que esse canal cresça e chegue a mais pessoas. Com isso, você e eu estamos trabalhando para que o reino de Deus venha crescer a cada dia e principalmente com entendimento. Bora lá para mais uma leitura. Já pegou a sua Bíblia? Já pegou o seu caderninho de anotação? E não esqueça de fazer a sua oração antes de iniciar qualquer leitura da Bíblia. Agora sim, bora lá para mais um capítulo. Vem comigo. Mateus capítulo 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se, e enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Jesus, através dessa parábola, está mostrando tudo o que vai acontecer com Israel. E isso realmente acontece no ano 70 depois de Cristo, aonde os romanos destruíram o templo, incendiaram Jerusalém e expulsaram todos os judeus, espalharam eles pelo mundo todo, a qual nós conhecemos essa história como a diáspora. Verso 8. Então disse aos seus servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Os convidados aqui, meus irmãos, era o povo de Israel, como profetizado em Jeremias capítulo 31, verso 31. Porém, a rejeição deles acabou abrindo a porta dessa nova aliança, da nova aliança da graça, que se estendeu a todas as nações, aos gentios, ou seja, para mim e para você. Versículo 9. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Estes são os que estão espalhados pelo mundo, ou seja, toda espécie de gente que se constitui a Igreja de Cristo hoje. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu.
Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta questão de que muitos são chamados e poucos são escolhidos dá margem a linhas teológicas que defendem que Deus já tem o seu povo selecionado, que Deus já tem os seus escolhidos. Mas será que é isso mesmo? Porque se analisarmos a parábola, Jesus está fazendo referência a Israel sendo os convidados de honra que rejeitaram o convite para as bodas, ou seja, quando eles rejeitam a salvação por mediante a obra de Cristo. Já os que estavam na beira do caminho são aqueles que aceitaram o convite, que aceitaram a salvação por intermédio de Jesus, tanto os de Israel quanto os de outras nações. E os trajes nupciais aqui em questão são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, assim como descrito ali em Apocalipse 22, verso 14. Ou seja, ninguém entra para as bodas que não tenha aceitado Jesus como Salvador da sua vida. Verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Os herodianos eram um grupo de religiosos políticos que apoiavam a dinastia de Herodes. Ou seja, se Jesus caísse na cilada deles, ele estaria se complicando diretamente com Roma. Verso 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é essa esfinge e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Jesus está mostrando que nós devemos pagar os nossos impostos ao governo porque lhe pertence, mas também devemos dar a Deus aquilo que lhe pertence. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Os saduceus eram um grupo de religiosos bem diferente dos fariseus, porque eles não acreditavam que haveria uma ressurreição futura. E Jesus repreende esse grupo de religiosos que estudavam a Bíblia todos os dias, dizendo que eles não entendiam aquilo que eles estavam lendo. Está vendo aí a importância de ler e entender a Bíblia? Verso 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Após a ressurreição, nós seremos como os anjos, aonde não existe esse sentimento entre homem e mulher. O único sentimento que haverá é o amor entre irmãos. Isso também não condiz que nós não nos reconheceremos no céu. Muito pelo contrário, pelo debate de Jesus com os saduceus mostra que nós nos reconheceremos sim. A única diferença é que nós seremos todos irmãos. E aí, me diz aí, você está ansioso para rever os seus entes queridos lá no céu? Deixa aí nos comentários. Verso 31. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó?
Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E as turbas aqui, meus irmãos, é as multidões. Ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Jesus estende discurso sabendo que eles não acreditavam em ressurreição, dizendo que Deus não é Deus de mortos, ou seja, Deus não é Deus de memórias. Também ele não está afirmando que Abraão e os demais estão vivos lá no céu não, mas sim aguardando a ressurreição do último dia. É por isso que ele diz, eu sou o Deus de Abraão, não eu fui o Deus de Abraão. Eita glória, quem está esperando por esse dia, hein? Verso 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus foi testado pelos 3 maiores grupos de religiosos daquela época e venceu todos com a sua sabedoria. Porém agora é Jesus que vai testar eles. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe, de Davi. Disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Essa referência que Jesus está dizendo, você encontra ali no Salmo 110, verso 1. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Jesus deu uma verdadeira aula àqueles 3 grupos de religiosos que, com perguntas difíceis, queriam pegar Jesus em alguma contradição e desmoralizá-lo diante de toda a sociedade. Jesus mostra a todos nessa ocasião que ele é antes de tudo, antes mesmo até do que Davi, porque todos se asseguravam nas profecias que diz que o Messias seria filho de Davi, que seria da descendência do trono de Davi. Porém, Jesus está mostrando a eles e a nós também a sua divindade, que antes de tudo existir, ele já existia. E muitos hoje ainda têm Jesus como um homem natural. Meu Deus, que capítulo maravilhoso! É ou não é verdade? E parece que a cada capítulo a gente vai se envolvendo ali com a história, vai entendendo a realidade dos fatos, vai se tornando prazeroso demais. E me diz aí, você está gostando de ler e entender a Bíblia agora? Você que está conseguindo entender aquilo que você não entendia antes? É bom demais, é ou não é verdade? Mas se por acaso você ainda tiver com alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder, ok? E se esse capítulo foi bom para você, acredito que nós já merecemos aí pelo menos o seu like e a sua inscrição. Ajude essa obra a crescer, é tudo muito simples e fácil. Dá só uma olhada. Basta você clicar aqui ó, em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui ó, em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui ó, em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar. Você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? Então, se você não sabe para quem enviar, você abre a sua lista de contatos e o primeiro que te chamar a atenção, você envia, e o demais deixa que o Espírito Santo vai fazer a obra. Eu tenho certeza que depois essa pessoa vai te agradecer. E como prometido no início, vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que está aparecendo para você aqui. Tá combinado?
Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.